Neste vídeo eu vou te mostrar como uma única atividade pode contemplar os 6 direitos de aprendizagem das crianças na educação infantil de acordo com a BNCC. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como as danças circulares contemplam esses 6 direitos: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E eu vou aprofundar passo a passo cada um desses itens, mostrando com atividades práticas e vídeos demonstrativos como cada um desses itens podem ser contemplados na educação infantil. Então vamos lá, aqui você vai ver uma tabela com a página da BNCC que descreve exatamente quais são os direitos de aprendizagem. Começando por conviver. Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Durante as danças circulares, conviver com crianças e adultos é a mesma coisa que cooperar, esperar o tempo do outro, agir em grupo. A convivência se torna uma prática viva e não apenas um discurso. Todos dão as mãos, todos interagem entre si e essa convivência ela é construída com muito mais amorosidade, muito mais participação, envolvimento e pertencimento de todos. O brincar. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso e produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Vocês conseguem perceber que nas danças circulares tudo isso já está envolvido? Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Aqui estão presentes crianças, adultos e idosos brincando, trabalhando com uma dança de outros povos, danças europeias, mas também podem ser aplicadas danças afro, danças indígenas, que trabalham diversidade cultural, e isso garante que as crianças estejam brincando e conhecendo outras culturas ao mesmo tempo. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Sim, nas danças circulares as crianças podem participar e podem até conduzir pequenos grupos. Vocês podem dar a liberdade para as crianças participarem, escolhendo ou conduzindo pequenas brincadeiras. Aprofundar o conhecimento que cada criança tem das brincadeiras de roda ou das danças que elas já conhecem e ver como que elas se saem liderando essas brincadeiras ou conduzindo pequenos grupos. Entre elas, cada uma pode alternar a liderança. Esse é o papel do focalizador, lembra? O focalizador, ele pode passar a voz para quem ele acha que pode contribuir com alguma coisa naquele momento. Então, sim, você, professora focalizadora, poderá passar a voz para as crianças e incentivar que elas comuniquem e interajam, explicando as suas brincadeiras para os outros colegas. Explorar. Explorar movimentos e gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras e emoções, transformações, relacionamentos e histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita,
a ciência e a tecnologia. Nas danças circulares, sempre existe um momento onde os participantes constroem coletivamente o centro, aquele ponto de referência que pode ser utilizado com uma toalhinha como esta, uma toalhinha de centro, um tricô, um crochê, um bordado, ou talvez as crianças possam construir esse centro com elementos artísticos, com folhas e flores, com qualquer tipo de desenho, qualquer objeto representativo para elas. Então as crianças podem, além de explorar questões artísticas, além de desenvolver desenhos e pinturas e artesanatos para colocar nesse centro, elas ainda vão estar explorando seus próprios gestos e movimentos em relação à música. Então, a dança circular, sim, pode contemplar essa exploração coletiva. Expressar. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. Através das danças circulares, as crianças podem expressar o que sentem em relação à música. E essa expressão é uma expressão artística, expressão corporal, mas também pode ser ampliada. Depois que termina cada dança, pode ser aberta uma roda de conversa para que cada um se expresse o que sentiu com determinada música, como foi a sua expressão em relação a determinados gestos na dança. E sim, existem muitas possibilidades de expressão dos sentimentos com as danças circulares. Conhecer-se. Construir sua identidade pessoal e social e cultural, construindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. As danças circulares permitem essa integração de autoconhecimento, permitem com que toda a família participe, porque é uma atividade inclusiva que fortalece a identidade de si e a construção da sua autoimagem perante o grupo. É um momento de grupo onde todos dão as mãos e todos podem se apoiar mutuamente, todos podem ajudar quem está do seu lado num passo que ainda não conseguiu realizar, por exemplo. Todos treinam juntos, todos incentivam uns aos outros a conseguirem alcançar aquele passo que ainda está em construção no corpo de cada um. Então, as danças circulares são uma atividade completa. Sim, as danças circulares contemplam os 6 direitos de aprendizagem na educação infantil e pode sim ser utilizada não só na educação infantil, mas no ensino fundamental e até mesmo no ensino médio, ou em questões em que toda a escola esteja envolvida. Porque afinal de contas, por que são separadas as crianças dos jovens, dos adolescentes, dos pequenos e dos grandes? Por que eles não poderiam conviver entre si? Por que não proporcionar para as crianças atividades em que eles se reúnam com outras faixas etárias? Como pode, dentro de uma escola, as crianças nem poderem interagir entre si? Então, as danças circulares, elas são uma infinidade de possibilidades de interações entre as pessoas. E essa interação, sim, promove uma convivência positiva e promove o desenvolvimento da convivência ética.